Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. O desafio de lançar um bi, ele é grande, porque não é um bi acumulado, é um bi ano. E a gente vem se provocando muito enquanto empresa de como fazer acontecer esse bi. E aí alguns passos estão sendo tomados para que isso aconteça, tá? Não é uma jornada da noite para o dia, a gente vem construindo passo a passo, pavimentando essa estrada para se tornar capaz de lançar um bi com um formato eficiente, que realmente deixe resultado para a empresa e que eu entregue qualidade, que é algo muito importante para a Caruso. Então a Caruso, ela buscou trazer a governança para dentro da empresa. Eu vou fazer um episódio específico sobre a governança da Caruso, porque por ser uma empresa familiar, o principal era blindar a família e blindar a empresa contra as desavenças familiares. Então a empresa ela precisa ser perpétua, a gente precisa fazer uma empresa que resista e que seja maior do que meu nome pessoa física, maior do que os meus sócios, maior do que a minha família. Ao mesmo tempo que eu precisava blindar a família, porque a família unida é que faz a empresa também crescer. Tá certo? Então o primeiro passo foi investir nessa governança, montamos um conselho, estruturamos os processos da governança e isso está muito bem avançado. Junto com a governança vem o planejamento tributário, que é algo muito importante também para você ter eficiência tributária no Brasil, isso é mandatório. E aí você começa a entender também que é necessário alguns ritos de gestão. Então vocês vão ver que vai passar aí nesse vídeo uma das reuniões mais importantes que eu tenho na minha segunda-feira. Então a minha semana ela é distribuída em várias reuniões de gestão, a gente vai passar por elas para vocês entenderem, mas essa de segunda é uma reunião que todo empreendimento, quando ele vira um novo negócio, ou seja, quando eu compro um terreno e ele efetivamente entra no meu pipeline, na minha lista de empreendimentos, eu tenho mapeado desde a primeira atividade até a última, é isso mesmo, da primeira atividade do empreendimento à última, que é a entrega final, distribuição de resultado para o sócio, está mapeado com datas, com os responsáveis, com a metodologia que ela vai ser feita. E nessa reunião eu passo empreendimento por empreendimento, linha a linha, cada líder, só tem os diretores ou gerentes dessas áreas, tá certo? Então é reunião ali pequena, focada nos líderes, para que a gente possa passar item a item de cada empreendimento. Isso mesmo, todos os itens que compõem o empreendimento eu reviso na reunião de segunda-feira com sprints semanais de análise. Sejam elas demandas de projeto, demandas do comercial, performance do comercial versus a meta, performance do marketing versus a meta, performance da engenharia, como estão as obras. Cada área tem a oportunidade de consolidar o seu resultado. E isso precisa ser feito toda semana, literalmente toda semana. Agora mesmo de tarde, e eu estou falando de uma segunda-feira, esse episódio vai mostrar a minha rotina como CEO, como é que eu gero em sua empresa, como eu estou preparando minha empresa para esse bi, que é 1 bilhão, que a gente quer lançar cada ano. Então eu tenho primeiro a reunião de incorporações, desenvolvimento de negócio, todos os líderes eles trazem um resultado, então eu consigo unificar a comunicação, os líderes conseguem receber os feedbacks, conseguimos ter troca de informação que é super importante entre as áreas, isso é extremamente importante, porque aí você faz um núcleo consolidado, cria uma cultura organizacional forte. De tarde, eu dedico a tarde para novos negócios, ou seja, antes de virar uma incorporação, ele é um novo negócio. Desde eu identificar um terreno como uma oportunidade, até efetivamente esse negócio se tornar uma realidade com a aquisição dessa área. Da mesma forma, existe um planejamento, eu reviso etapa por etapa, reviso todos esses negócios, como eles estão acontecendo, tá certo? E faço isso de forma rotineira toda segunda-feira também com a minha líder de incorporação junto com a gente. De tarde, depois dessa reunião, eu tenho uma reunião com o jurídico da incorporadora, ou seja, existe uma advocacia especializada no mercado imobiliário que me guia nas minhas incorporações. Então, eu tenho uma tarde com ela, todos os novos negócios que ela está analisando comigo, fazendo due diligência, investigação, tudo pauta a pauta, assim como as diligências das incorporações que estão acontecendo. E eu encerro a minha segunda-feira com a gravação do podcast Altamente Rentável, onde a gente passa conhecimento para o mercado, e aí não é à toa, é estratégico, porque eu estou trabalhando o seguinte, eu estou elevando a curva de consciência do meu comprador. Eu estou trabalhando enquanto ele ainda não virou meu comprador, ainda não virou investidor,
e colocando na mente dele os pilares e as ferramentas certas para ele se tornar um bom investidor. E quando ele decidir se tornar um investidor, com quem você acha que ele vai investir? Então é a Caruso sempre pensando no hoje e sempre pensando no seu próximo passo. Dentro desse projeto, dando continuidade, hoje é um dia de terça-feira e hoje a primeira reunião do dia ela foi pautada na área comercial. Então estava aqui eu, Léo, que é meu irmão, meu sócio, que ele fica como líder da área comercial de marketing, o Sandro, que hoje é o gerente comercial, o Eduardo, que é meu head de marketing, e a Daniele, hoje, que é meu head de RH. Nessa reunião, a gente tem um script para poder ser cumprido, de métricas a serem analisadas, do planejamento estratégico do marketing, que isso é muito importante. Lembra que eu te falei que a gente está se planejando para um BI? E eu iniciei com a Daniele do RH um projeto de reestruturação da área comercial. Muito importante, porque não é sobre só vender o produto que eu estou em lançamento, é sobre vender com qualidade e criar um ambiente organizado, estruturado para vender meu bilhão quando ele chegar. Então eu estou sempre mexendo na minha máquina de venda, eu estou sempre aperfeiçoando o meu time, colocando cada peça no seu devido lugar, dando transparência, dando governança ao processo e orquestrando o time para melhor performance. Então hoje a pauta dessa reunião que você está vendo aí na tela foi baseada toda nesse projeto de reestruturação do comercial e toda semana a gente tem também uma reunião dedicada 1 hora com o comercial, só com os líderes, para mapear as métricas, ver feedback aos gestores e entender a performance da área. Segue mais. Estava aqui batendo um papo com o Chechel, que é Chechel vulgo Alexandre Pedral, né? Ele disse que o nome dele é Alexandre Pedral, mas é Chechel. E a gente falando sobre o time de engenharia, a estrutura hoje, como a gente enxerga a engenharia da Caruso. Chechel foi meu sócio e hoje eu conto com ele aqui no time, parceiro meu, com uma visão totalmente fora do quadrado. Então, enquanto o gerente de engenharia, que ele me ajudou a implantar, está lá focado no dia a dia, em fazer a execução do planejamento, hoje Chechel está passos à frente, estudando metodologias construtivas, processos construtivos, uma forma de fazer nova que gere redução de custo, que gere eficiência, maior praticidade, que a gente saia na frente. Então a gente estava falando aqui, por exemplo, uma das iniciativas, ele hoje é diretor do Sinduscom, uma das iniciativas que a gente está fazendo, que ele está fazendo é montar um comitê para a gente falar sobre paredes de concreto, onde vai se investigar no mercado alternativas de como trazer a metodologia de parede de concreto para obras de médio e alto padrão. Tem também um trabalho sensacional que eu estava provocando ele aqui, que são cadernos técnicos. É um trabalho seguinte, a gente contratou uma dupla lá da GSO, que é André e Renata, para padronizar por projeto as informações e as metodologias que a Caruso está utilizando nas suas obras e que para os próximos projetos os projetistas já vão ter uma cartilha para seguir. Tudo vem da mente dele, né, com a mente brilhante. Eu estava falando que ele precisa deixar esse legado que vai ultrapassar a Caruso para deixar o tempo. Bom, é uma satisfação estar agora trabalhando nessa vertente, né? Como o Chico falou, nós fomos sócios e hoje eu estou fazendo um trabalho com ser conselheiro técnico dele e consultoria em alguns momentos na obra. Então isso é um trabalho para mim muito gratificante, porque não que eu esteja me chamando de velho, não é isso, mas a experiência chega num determinado momento e não dá para você ficar fazendo a mesmice. E o conselheiro, ele tem que estar enxergando lá na frente, né? Então, quais são as tecnologias novas que estão vindo, né? O que isso pode ter de benefícios, pós e contras. Esse que ele pontuou da parede de concreto, eu já tenho uma certa experiência, né? Eu trabalhei na Bairro Novo e na OAS, fiz empreendimentos de paredes de concreto e eu me apaixonei por essa metodologia. Porque é uma frase muito simples, né? Para o leigo que não entende de engenharia, eu estou saindo do concreto para a pintura, né? Então eu não faço marcação, não faço alvenaria, não faço investimento. Então você queima uma série de processos e aliado a uma situação que nós estamos passando hoje, que é a escassez de mão de obra. Então, mais um motivo para a gente investir em tecnologia, onde você traga trabalhos mais racionalizados e com pouca mão de obra, certo? Então, e eu fico satisfeito porque eu não fico no dia a dia e minha cabeça fica naquilo que eu sempre gostei de fazer, que é a criação, é a observação, é buscar novas tecnologias. Então, concluindo, eu sou apaixonado por isso e eu estou conseguindo fazer esse trabalho que é a nata
E é o que eu gosto de fazer. A parte do caderno técnico faz parte desse trabalho também, porque a empresa não é só a parte de projetos, também tem a execução. A empresa precisa ter uma identidade no trabalho dela, né? Assim, por exemplo, perdemos um profissional da engenharia do projeto, mas o caderno está ali. Quem entrar não vai ter um hiato de ser ensinado, de ser testado, né? Claro, testado ele vai ser sempre, mas ele tem uma cartilha do que ele tem que fazer e das premissas. Essas premissas são muito importantes porque fortalece a você não esquecer nada, né? E é claro, isso não é imutável, né? E esses cadernos são sempre revistos e você está sempre tendo uma melhoria contínua desses cadernos. Então isso traduz o que a empresa faz, né? E você trabalha de forma sistemática para não esquecer, e isso vai afetar muito na produtividade, né? Muito no andamento, no cronograma físico, porque o cara já sabe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que usar o documento tal, né? Então vai ficar tudo reunido, inclusive esses cadernos técnicos vêm desde o início, da época da incorporação, da parte de registro de incorporação, o que é que precisa, os projetos arquitetônicos para aprovar na prefeitura, o IPTU verde que tem. Então tem uma série de coisas que você arruma ali e faz como se fosse uma lista, um checklist para ele desenvolver o trabalho dele. Eu só ganho, né, meu irmão? Porque ter Chechel comigo aqui é um privilégio grande e tenho falado com ele que trabalha aqui, é um legado que a gente está construindo. Então quando a gente constrói um prédio, é um legado que fica para as pessoas que vão morar, para quem vai viver, tá certo? Para a cidade, que eu acho que um prédio como o Ícone e como o Balena, o Ícone aqui em Feira, que é um verdadeiro ícone, a gente estava falando mais cedo que é uma obra muito imponente, é uma obra que poucas empresas hoje em Salvador têm a capacidade para realizar, é coisa de gente grande, né? Eu sou pequenininho, mas é ousado, a gente é ousado, então isso é um pouquinho da mentalidade da engenharia da Caruso. Estamos aqui na obra do Balena e toda sexta-feira a gente promove uma reunião muito focada na gestão do negócio, enquanto engenharia, gestão da engenharia. Nessa reunião conto com o gerente de engenharia da Caruso, Zé Luiz, que ele não está aqui hoje específico, mas estava digital com a gente. Tem meu parceiro Tomás, que é da empresa GSO, e tem o Alexandre Pedral, que é também um conselheiro que acompanha nosso dia a dia aqui na obra. E tem o pessoal da Ali Engenharia, que foi um parceiro que a gente descobriu, indicado aí pela GSO, que faz fora da minha operação e conectada diretamente comigo a gestão de custos, tá certo? E a gestão também de prazo da obra, que isso é muito importante porque não fica sobre o dia a dia da obra, a gente consegue ter uma estratégia, um olhar de estratégia muito interessante e também um nível de governança nessa parte que é importante para a empresa. E aqui está comigo aqui agora o Tomás, que da GSO, meu amigo que a esposa dele, Andréia, toca com a gente toda a parte de coordenação de projetos, ou seja, existe uma parte da empresa dele que coordena todos os projetos da empresa com o objetivo da gente começar as nossas obras com todos os projetos estudados, compatibilizados, que isso traz um ganho de eficiência tremendo e também faz a compatibilização, ou seja, a gestão e compatibilização é feito pela GSO. E quanto mais a gente cuida aqui das frentes de suprimentos, ou seja, estamos implantando o processo de suprimentos dentro da empresa. Ele tem diligenciado aqui com muito conhecimento a parte de compras estratégicas e a gestão de custo, que ele nos ajudou a chegar em um patamar muito importante, onde a gente todo mês, toda semana, na verdade, copila no mês, consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo na obra, sempre alinhando o orçamento com os acontecimentos novos, com a mudança de projeto, toda a mudança de rota, para que não fique buracos obscuros na gestão e a gente seja penalizado porque não enxergou a tempo. E, meu amigo, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu sei que você tem uma trajetória aí grande nessa área. E a tua principal escola foi a Cirela? Também, foi uma que me ajudou a apurar as técnicas de controle, de gestão. Foi a escola mais refinada de gestão lá? De gestão, sim. De gestão, sim. Vim com outras escolas antes que me ajudaram a entender o perfil do cliente, o perfil de foco em produto, em processos, mas na hora que a gente fala de gestão, a Cirela é uma empresa diferenciada, uma oportunidade de aprender bastante.
Qual é a tua visão da importância dessa área de suprimentos bem estruturados e gestão de custo na obra? A gente tem um modelo de construção que vem sendo forçado a evoluir ao longo do tempo, né? A gente tem um nível de profissionalização hoje de investimentos que exige performance e que, se a gente não tiver uma engenharia organizada, entregando aquilo que foi estabelecido na viabilidade, nas contas todas dos investidores, a gente não vai conseguir se manter no mercado. E para isso acontecer, a gente tem uma série de frentes. A produção da obra, ela depende fortemente de um abastecimento de informações, de projetos e de materiais e serviços. Então, a gente ter um planejamento adequado, principalmente no mercado de hoje, que falta mão de obra qualificada, hoje tem sido uma dificuldade, materiais, um alto de custos, isso tem desafiado muito as obras, e qualquer atraso que a gente tenha no processo, a gente vai penalizar os resultados. Então, a gente conseguir garantir um cadenciamento de abastecimento no tempo certo, da forma correta, dentro dos custos previstos e orçados, com bons prestadores de serviço, com fornecedores homologados, para que a gente consiga dar sequência operacional, é fundamental para o sucesso do negócio. E essa parte de custo? Eu confesso que eu nunca tinha visto esse nível de gestão de custo, né? Eu estava muito acostumado àquele relatório de custo por nível, fazia um fluxo de caixa, mas essa metodologia que você trouxe, que a gente faz um reorçamento mensal, né, focado nas principais categorias, me traz um olhar adiante que eu não tinha. E por muitas vezes, nas minhas últimas obras, aconteceu da gente, no final, ter um desvio que, quando a gente ia investigar o porquê, a coisa estava tão obscura que era difícil justificar. Então, o que é que você enxerga aqui? Eu sei que você foi professor, inclusive, não foi? Dessa área? Fui. Bacana. Como uma oportunidade complementar. Foi USP? Foi na USP. Bacana. Foi na USP. De planejamento operacional e custos, no programa de MBA da USP. E, assim, a gestão de custos, ela, dentro de uma obra, ela é muito difícil de ser feita. Não é à toa que a grande maioria das empresas tem dificuldade e não consegue e faz aquele modelo de gestão por susto, né? Então, gostei. Não é gestão de custo, não, é gestão por susto. Gestão por susto, porque você vai se surpreendendo com resultados que não estão completamente diferentes daquilo que você precisava e daquilo que você esperava antes. Então, o cadenciamento do que você gasta na obra, do que falta gastar, é fundamental para você conseguir trilhar o caminho certo, né? Então, à medida que você vai avançando com a obra, você tem uma série de gastos que já ocorreram, mas você tem uma série de compromissos que já foram assumidos. Então, a chave do negócio é você garantir que o que você assumiu de compromisso é suficiente e adequado para você terminar. Então, o reorçamento, como muita gente fala, é difícil de ser feito, porque você tem uma obra que tem um monte de atividade que está no começo, outras no meio, outras já terminaram, tem estoque de material. Então, a essência é você fazer sempre a projeção ao término. Então, assim, o que é que eu falta fazer, o que é que eu vou gastar para fazer o que falta. Então, você tem que dominar muito o seu escopo, dominar muito sua operação, do que você já fez, do que falta fazer, custos, serviços, para você estar o tempo todo projetando ao término. Se você fizer isso de tempos em tempos, o trabalho é muito grande para você fazer. Então, a disciplina é a chave do sucesso. É para que você consiga fazer isso todos os meses, de forma contínua. Isso entra dentro da cultura da obra, dos gestores, da equipe de planejamento, de orçamento, para que você consiga ter um acompanhamento disso daí, sem que isso você precise parar a empresa para poder realçar ou para poder projetar o término. E quando você começa a identificar desvios, que sempre vão existir, alguns positivos, alguns negativos, né? Quando começa a identificar os desvios, você tem tempo para agir e corrigir o rumo. Então, essa é a essência. Quando você termina deixando isso para o final da obra, aí já está numa condição que é mais sacrificante e, principalmente, você já está em fase de acabamento, que é onde o cliente percebe valor, e se qualquer mudança que você faça ali, você vai sacrificar o que você vendeu e vai sacrificar a satisfação do seu cliente. Então, quando a gente fala antes, a gente tem como agir em processo e em procedimentos
para reverter as coisas sem prejudicar o produto. Porra.